Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, família Renovo. Graça e paz, amém. Boa noite para você que está nos assistindo. Obrigado, você que sempre está aí comentando, curtindo, compartilhando para a pessoa aí que você ama. Aproveite nesse momento, compartilhe essa mensagem para alguém, para os seus familiares lá no grupo do WhatsApp, que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Glória a Deus. Pastor, eu tomei posse daquela palavra, hein? A senhora lançou aqui, viu? Eu tomei posse em nome de Jesus, amém? Tá, vamos lá. E o tema dessa noite é algo que Deus falou comigo e eu pude viver isso no ano de 2024 para 2025, que é como confiar em Deus quando Ele diz não. É uma pergunta, como confiar em Deus quando Ele diz não? É bem difícil isso, né? Mas lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 34, no verso 1 e 5, vai dizer assim: depois subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente para Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, mostrar com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Amém? Aqui Deus está dando um diálogo aqui com Moisés, dizendo que Moisés, ele não vai entrar na terra prometida. Então aqui nós vamos dizer um pouquinho sobre a história de Moisés, que nos ensina algumas lições na vida cristã, de como confiar em Deus quando Ele nos diz não. Moisés serviu a Deus com fidelidade por 40 anos, libertou o povo do Egito, enfrentou o faraó, abriu o mar vermelho, recebeu as tábuas da lei e conduziu Israel pelo deserto. Mas quando chegou o momento de entrar na terra prometida, Deus disse assim para ele: você verá, mas não entrará. Então eu quero trazer aqui 3 verdades importantes sobre essa passagem, que a primeira é, coloque aí, vamos lá, que o primeiro ponto dessa mensagem é: Deus pode dizer não, mesmo para aqueles que são fiéis. Números, no capítulo 20, vai dizer assim: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos a água desta rocha para nós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Quantas vezes ele feriu a rocha? 2 vezes. E saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esta congregação na terra que lhes tenho dado. Moisés, ele foi um líder fiel, amém? Mas desobedeceu a Deus quando feriu a rocha ao invés de falar com ela. Olha que interessante. Mas o erro de Moisés foi agir com ira e não dar a Deus a glória. Deus ama os seus servos, amém?
Você crê que Deus te ama? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus te ama. Para outra pessoa que está ao lado também, diga: Deus te ama. Mas Ele não faz acepção de pessoas. Quando se trata de obediência e santidade, nem sempre o fato de estarmos servindo a Deus significa que receberemos tudo o que desejamos. Amém? A fidelidade não nos isenta da disciplina divina. Então o que quer trazer aqui para nós? Mesmo que nós obedecemos ao Senhor, ou seja, sendo fiel a Ele, nós podemos ouvir o não de Deus. E muitas pessoas que são fiéis a Ele recebem o não do Senhor. E aí eu pergunto para você, e você responda-se para si mesmo: você já recebeu um não do Senhor, mesmo sendo fiel a Ele? Mesmo sendo fiel a Ele nos dízimos e ofertas, mesmo sendo fiel a Ele, estando aqui na casa dEle todos os dias, todos os cultos, honrando o pai e mãe, lendo a palavra. Então é algo que Moisés, ele não obedeceu ao Senhor, porque Deus pediu para ele falar com a rocha, e ele bateu na rocha quantas vezes? 2 vezes. E por causa disso, Moisés e aquela congregação não puderam entrar na terra prometida. No ponto 2, vai dizer assim: o não de Deus não significa que Ele nos abandonou. Tem muitas pessoas que se sentem, vamos se dizer assim, abandonadas. No ano de 2024, eu tive essa conversa com o pastor, e eu digo que para mim não foi o pior ano da minha vida, foi o melhor ano da minha vida. Foi um ano difícil, delicado, complicado, aonde eu perdi muitas coisas. Muitas pessoas que são bem próximos sabem do que eu estou falando. E eu estou aqui por causa desses fatores também. Mas não só por causa disso, porque Deus tem um plano na minha vida. E quando Deus tem algo na tua vida, meu irmão, acontece muita coisa que você não sabe o que está acontecendo. Você só saberá lá na frente. Então hoje eu sei qual é o grande significado que Deus tem para a minha vida aqui. E eu não pude entender nesse ano de 2024 que passou, os quais eu perdi coisas bem importantes. Perdi casamento, perdi casa, perdi trabalho, perdi familiares, amigos. Mas uma coisa que eu não perdi foi que o Senhor não me abandonou. Entenda uma coisa: se você pensa que está sendo abandonado por Ele, esquece. Pare com isso. Ah, as pessoas me abandonaram. Deus te deixará sozinho. Sabe por quê? Para que você tenha total confiança nele e dependência dele. Tinha uma palavrinha que eu levava muito, que era, eu creio que a nossa psicóloga aqui entende muito desse termo, que é dependência emocional. E muitas pessoas têm essa dependência emocional, é depender de pessoas. Então Deus tirou de mim coisas que para mim eram importantes, mas o mais importante é a presença dele. O mais importante para a tua vida é a presença dele. Então no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, no verso 5, mas eu vou ler outra parte que diz assim, que assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. O que diz aqui? Servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte para Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura.
E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E que interessante que me fez lembrar essa passagem, porque lá no livro de Judas, no Novo Testamento, vai dizer que o diabo lutou com o anjo por causa do corpo de Moisés. E aqui está dizendo que ninguém achou o corpo de Moisés. Mas olha que interessante, Deus disse não a Moisés, mas o chamou de quê? De servo. Deus, ele pode dizer não para você, mas ele está te dizendo meu servo ou minha serva. Melhor ainda, meu filho ou minha filha. Amém? O próprio Deus cuidou do sepultamento de Moisés. E o não de Deus não foi um castigo, igreja, mas foi uma consequência da desobediência, e ainda assim Deus honrou. Amém? Talvez o não do Senhor para você, talvez tenha sido uma desobediência sua, mas não é o fato de que Deus virou as costas para você ou te abandonou. Amém? Está podendo entender essa razão? Está podendo entender esse ponto? Porque é tão importante para a nossa vida que quando nós pensamos que estamos abandonados, porque Deus disse não, não vai acontecer, porque aí você pensa tipo, eu sou um fracassado. E foi isso que eu pensei. No ano anterior, eu pensei que a minha vida acabou. Igreja, eu perdi 20 quilos. Eu cheguei aqui acabado, destruído aqui dentro de mim. E não foi fácil para mim. Eu cheguei para o pastor no dia do acampamento do Monte Santo, né? Santo Monte, Monte Santo. Monte Santo, é isso? Esse ano tem, né? Glória a Deus. E aí eu disse, pastor, eu preciso de ajuda. E quando eu falei com o pastor o que realmente tinha acontecido comigo, eu nunca tinha dito a ninguém. Eu não conseguia falar para as pessoas. E aí, igreja, no ano de 2024, foi um ano o qual eu nunca tinha feito terapia. E aí eu pude fazer terapia. E aí nessa terapia, a minha psicóloga, ela era cristã. E no primeiro dia, quando eu fui contar para ela o que ela me pediu para ser contado, eu chorava muito, porque eu não conseguia falar o que acontecia comigo. E ela disse assim para mim, Everton, é que meu nome é Everton, tá, gente? Ela disse assim, Everton, se você não estiver pronto para falar, não precisa. Mas aí eu falei, não, eu vou falar. Eu preciso jogar para fora tudo que está acontecendo comigo. E foi aí que eu rasguei o meu coração. Eu rasguei o meu coração, o qual saiu um peso de dentro de mim. E aí Deus foi trabalhando na minha vida, até que chegou num culto maravilhoso, o qual a missionária Michele estava aqui ministrando uma palavra. Mas na tarde, igreja, olha que interessante, eu tive uma conversa séria com o pastor. E com o pastor é o seguinte, né? Ele te passa a mão aqui, aí de repente ele te dá umas pancadas aqui no rim, né? Aí ele acaricia, aí ele te dá umas pancadas ali, acaricia de novo e outras pancadas. E aí nessa tarde foi muito especial, porque nós podemos conversar algo muito interessante sobre a minha vida pessoal, o qual na mesma noite, na quarta-feira, a Michele veio com uma chave perfeita para o fechamento daquela conversa, o qual eu pude sair daquele culto, algo transformador dentro de mim. E aí eu percebi, como diz nesse ponto aqui, que Deus não me abandonou.
Mas aí ainda não tinha acabado, porque Deus ainda estava tratando na minha vida. E é isso, igreja. O significado disso para a tua vida, de que Deus me abandonou, é porque Ele está te tratando em alguma área. Deus tem falado com você em coisas pequenas, coisas importantes, como com Moisés. Imagine para Moisés, ele fugiu, porque ele tinha matado um egípcio, descobriram, ele fugiu, passou 40 anos lá no deserto, 40 anos, conheceu sua mulher, teve filhos, e aí lá em Êxodo do capítulo 3, Deus aparece para ele na sarça pegando fogo, e Deus fala: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, a partir de hoje eu vou te usar, porque eu quero que você salve o meu povo. Imagine, ele fugiu, ele desapareceu, e eu tenho feito isso, eu fiz isso. No ano de 2015, para quem estava aqui, eu estive na igreja, mas quando chegou um tempo eu fugi daqui, e as pessoas ficaram sem entender onde está o Eto. E aí eu fui embora. E aí quando eu voltei, e aí hoje eu entendi de que Deus não me abandonou. Eu tive que passar por tudo aquilo, e hoje Deus está mostrando que Ele é importante na minha vida. Deus é importante para você. O Espírito Santo, Ele é a pessoa mais importante da tua vida. Seja dependente dEle. O não de Deus não significa que Ele nos abandonou. O não do Senhor não significa que Ele te abandonou. Eu sei que o não, ele machuca a gente. Não é que Ele machuca a gente, é que Ele está tratando a gente, é que Ele está moldando você, ou seja, o seu ego. Porque é tão bonito a gente ouvir o sim, né? Tá perfeito. Quando nós preparamos alguma coisa, nós queremos ouvir o sim, não. É ou não é? Queremos ouvir que está perfeito, que está maravilhoso, que está extraordinário. É tão gostoso para o nosso ego, a gente se sente lá em cima. Mas quando de repente a gente ouve o não, aí acabou o nosso mundo. Aí não, isso daqui não, isso é coisa do diabo, o diabo está usando pessoas. Mas não. No ponto 3, vai dizer assim: mesmo quando Deus diz não, Ele tem algo maior preparado. Mesmo quando Deus diz não, Ele tem algo maior preparado. Quem aqui já viveu isso daqui? Não precisa levantar a sua mão, não precisa responder, para você mesmo responda. Quem aqui lá atrás, Deus falou não para você, e aí passou um tempo, Deus tinha algo melhor para você? Deus te surpreendeu, não surpreendeu? Olha como que Deus surpreendeu Moisés. No livro de Mateus, no capítulo 17, no verso 1, 3, vai dizer assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular num monte alto, ou seja, a um monte alto, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Ou seja, o rosto de Jesus brilhava, igreja, e as suas vestes se tornaram o quê? Brancas como a luz. E eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias. Pegaram a visão aí? Deus não permitiu naquele tempo que Moisés entrasse na terra, mas Deus permitiu que ele aparecesse ali para ver Jesus naquele monte. Deus falou assim: Moisés, calma aí,
eu vou te mostrar algo melhor que essa terra. Vou mostrar para você algo melhor do que isso. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou te preparar, já preparei algo melhor para você. Amém? Igreja, Moisés não entrou na terra prometida na sua época, mas apareceu nela ao lado de Jesus transfigurado. O plano de Deus era maior do que Moisés imaginava. Muitas vezes achamos que Deus está nos negando algo, quando na verdade Ele está preparando algo maior. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus está preparando algo maior para a tua vida. Fale para ela, fale. Amém? Igreja, e eu tô entendendo o que realmente Deus está preparando para mim. E nós temos que entender o que Deus está preparando para nós. Deus quer usar você. Deus quer te levar além. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua família. Deus quer te dar algo maior do que você está esperando hoje. Não é os seus planos, é os planos dele. Igreja, e quando eu me tornei dependente de Deus, hoje para mim, eu vou falar algo para você assim, as pessoas dizerem para mim assim, ó, tô saindo da sua vida, hoje para mim é tão normal, porque eu não dependo delas. Hoje eu não dependo de coisas, eu dependo dele. E é assim que nós temos que ser dependente dele. É ele que nos sustenta todos os dias. É ele que abre o mar para você passar, como abriu para Moisés. Moisés não entendia, dizendo: poxa, eu não vou poder entrar. Imagina a cabeça de Moisés. Vamos lá, vamos poder entender aqui, vamos entrar um pouco nessa história. Imagina, você, Deus te tira de algum lugar, te leva para outro lugar, te capacita, te molda, depois aparece para você e diz assim: você vai salvar um povo. Aí você vai lá, salva o povo, tira o povo lá do Egito, anda com o povo 40 anos no deserto, sabendo que você conhece o deserto, que em 3, 4 dias você poderia em uma semana atravessar e chegar na terra. Mas não, Deus fez o que? Eles rodearem, acamparem, e Deus ia conforme levando do jeito dele, porque de dia a nuvem do Senhor, à noite a coluna de fogo. E aí quando chegava perto da terra, eles se acampavam e ficavam só olhando, e de repente Moisés juntou 12 homens para espiar a terra. E quando aqueles homens voltam de lá, 10 homens dizem assim: olha, Moisés, não dá, porque nós vamos morrer. Eu sei que tem uvas lá, cachos de uva que 2 homens têm que carregar, a terra mana leite e mel, mas tem homens gigantes lá que não tem como. Não, nós vamos morrer. Cuidado com quem você anda. Cuidado com essas pessoas negativas que trazem para você só palavras negativas para a tua vida. Não aceite isso para você, porque é isso que mais acontece, é ou não é? Esse tipo de pessoas. E aí de repente 2 sujeitos homens, chamados Caleb e Josué. Qual é o nome deles? Disseram: pera aí, calma, pera um pouquinho aí, pera aí, não é conforme isso. Pode ter gigantes, pode ter isso, mas Deus prometeu para nós. Deus prometeu, e nós vamos entrar, e nós vamos conquistar.
Igreja, toma posse da tua bênção. Toma posse dizendo a sua família é bênção do Senhor. Os seus filhos são a herança do Senhor. Toma posse lá na tua empresa, dizendo: vou me destacar, vou ser o melhor. Na sua faculdade, eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou levantar o meu diploma. Eu vou abrir minha empresa, eu vou abrir meus negócios vão romper. Eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. Declare isso sobre a tua vida, porque Deus é grande. Deus te deu, Deus deu algo para a tua vida. Eu sei que muitas pessoas dizem assim: viemos para a terra para adorar o nome do Senhor. Não, os anjos já fazem isso todos os dias. Viemos para dominar, para governar essa terra. E você veio para governar, para conquistar. Conquiste o que você quer. Mas imagine Moisés vendo tudo isso, ouviu isso, que a terra é boa, e somente sentado olhar o povo entrando e ele sozinho. Mas ele confiava em Deus, porque Deus estava guardando algo maravilhoso para Moisés. Ele não entrou na terra, ele viu Jesus. E eu quero profetizar na tua vida que Deus vai te surpreender essa semana. Deus vai te surpreender esse ano. Deus vai surpreender tua casa, tua família, tua empresa. Você vai romper em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Eu vou profetizar. Deus vai fazer você romper esse ano em nome de Jesus. Deus vai fazer você romper naquela empresa, naquela faculdade, dentro da tua casa. Os seus filhos vão prosperar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí eu quero deixar uma pergunta para finalizar. Você continuará confiando mesmo se Deus disser não para você? Hein? Olha que Jó vai dizer aqui, no capítulo 1, verso 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés serviu a Deus até o fim, mesmo sem entrar na terra prometida. Deus sabe o que é melhor para nós. O não dele é sempre um sim para algo maior. Se Deus fechar uma porta, adore Ele. Se Ele disser não, confie nele. Se Ele tirar algo, creia que Ele tem algo melhor para você. Amém? Você crê que Deus tem algo melhor para a tua vida? Eu creio nisso, igreja. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu não desisti. Eu tive muitos motivos para desistir dos planos de Deus na minha vida. Mas eu ia fazer do meu jeito, não do jeito dele. E quando nós permitimos que Deus faça em nós o que Ele quer, nós vamos romper barreiras. Nós vamos saltar muralhas. Amém?